O doutor Lucas, o médico amado, escreve em Atos capítulo 16, os irmãos da mídia, por favor, Atos capítulo 16, versículo 24 a seguir. Os irmãos, por favor, permaneçam sentados. Diz assim Atos 16, 24, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Quem crê nessa promessa? Aleluias, glória a Deus. Amados, eu me encanto quando eu leio essa passagem. E como eu disse muitas vezes, quando estamos aqui ministrando algumas das lições da escola bíblica dominical, quando começo a ler, eu tenho que ter ali a Bíblia ao meu lado, à minha frente, eu tenho que ter um rolo de papel higiênico ali, porque eu me quebranto muito rápido. E diante de uma palavra como esta, os nossos corações começam a se derreterem diante dessa palavra. Quando você vê Lucas escrevendo em Atos dos Apóstolos, escrevendo no seu próprio livro a biografia do Mestre Jesus, nós nos deparamos diante desta palavra, uma palavra rica de bênçãos. Paulo tem uma visão em Troade, e nesta visão, um ser espiritual diz assim: passa a Macedônia, passa para cá. O Espírito Santo de Deus, ele coordenava a vida de Paulo. Primeira lição que eu tiro aqui essa noite: deixe o Espírito Santo de Deus comandar a sua vida. Você que está no deserto, deixe o Espírito Santo caminhar com você. Alegre-se na presença dele. Se é momento de estar triste, deixe que o Espírito Santo console o seu coração. Deixe que as batidas cardíacas, que o Espírito Santo venha controlar a sua pressão. Deixe que o Espírito Santo fale com você. Deixe o Espírito Santo falar através dele no seu ouvido. E deixe que esta palavra desça no seu coração. Ouça a palavra do Senhor. Amados, Deus está no controle. O salmista diz assim: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Davi, nos momentos de tribulação, ele diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que está em mim, bendiga o teu santo nome. Está na prova, glorifique. Está na prova, bendiz o nome dele. Está na adversidade, glorifique o nome dele. Sabe por quê? Vai passar. E você vai dizer assim:
Eu estou cantando, eu estou louvando, porque o meu problema já passou. O meu problema agora foi pretérito, já foi ontem. Hoje sou uma nova pessoa, porque eu ouço a voz do Senhor. E Paulo ouve a voz do Senhor. Paulo era dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo controlava a vida de Paulo. O Espírito Santo falava com Paulo. Você vê em a palavra da Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo estava ouvindo a voz do Senhor. O Espírito Santo dizia: vai por aqui, vai por ali. Não, não é momento. E se o Espírito Santo do Senhor falar com você, ainda não é hora. Ainda não é chegada a sua hora. Ouça a voz dele. E Paulo ouviu a voz e passou a Macedônia. E chega a Macedônia e encontra com uma mulher chamada Lídia, que vendia ali púrpura, que vendia ervas aromáticas e etc. E acolheu ali Paulo e Silas. Eu me lembro de uma passagem no passado, onde numa cidade existia uma mulher com posses. Nessa cidade passava um profeta. Esse profeta chamava-se Eliseu. Era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que tinha o poder dos céus. Era um homem que, quando ele falava na terra, representava o Senhor na terra. E essa mulher olha para o homem de Deus e dizia assim: lá vai o homem de Deus. E hoje eu tiro mais uma lição. Nós temos que ser pessoas como Eliseu, como profeta. Lá vai um homem. Lá vai a mulher de Deus. Olha as vestes dele. Olha as vestes dela. Olha a palavra que sai na boca dele. Olha as palavras que saem da boca dela. É somente glorificando ao Senhor. Está na luta, glorifique ao Senhor. Está na bênção, glorifique mais ao Senhor. Ramantui alabassuri cantas neves. E Lídia viu em Paulo e Silas que Deus era com eles. Ele fez pousar, fez estar na sua casa. Mas, irmãos, passado o tempo, Paulo foi pregando o evangelho e ali existia uma mulher que tinha um espírito de adivinho e ali ela dava lucro aos seus senhores e ela dizia assim, o espírito que estava naquela mulher dizia assim: estes homens são homens do Deus vivo. Estes homens são usados por Deus. Esses homens são pessoas de Deus, são pessoas do bem. E por muitos dias diz a palavra do Senhor que aquela mulher dizia estas coisas. Mas chega um momento que Paulo diz para o espírito imundo que estava sobre aquela mulher que saísse. E aquela mulher, aquela jovem foi liberta. Mas como a fonte de lucro dos seus senhores era aquela garota, as pessoas se perturbaram. Aquele homem se perturbou e chama os magistrados daquele lugar e prendem a Paulo e Silas. Mesmo sendo romano, Paulo sendo romano, prenderam. Não só prenderam, mas açoitá-los. Quantos açoites você acha que Paulo e Silas levaram? Não sei. Mas eles apanharam ali naquela cidade. As pessoas apedrejaram, bateram, açoitá-los. E aí o magistrado da cidade manda recolher ao cárcere, manda prender Paulo e Silas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Paulo e Silas estavam presos, açoitados, cansados. E diz a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Perto da meia-noite. O que eles estavam fazendo? Oravam e louvavam.
Irmão, eu não sei, eu não quero filosofar, eu não sei que hino eles estavam cantando, eu não sei, mas tem uma coisa: quando o crente canta com o coração, algo vai acontecer. E mais uma lição eu tiro, está na prova: cante, está na dificuldade, louve ao Senhor. Eu aprendo muito aquela passagem lá do servo do passado, Jeremias, lá o vaso do oleiro. E um dia eu fui estudar sobre o vaso. O oleiro, ele busca a terra. Ele busca o vaso. Ele anda pelos valados, pelas várzeas, pelos lugares úmidos, pelos bosques, florestas, etc. Ele vai buscar um barro perfeito, porque ele conhece como será o vaso. Ele busca lá aquele barro, busca lá aquela terra. Esse vaso, essa terra somos nós. Adão significa vermelho, barro. Nós somos feitos do pó da terra. Nós somos pessoas sujeitas ao pecado, ao erro, ao cair. Mas tem uma coisa: quando o Senhor nos amassa, quando o Senhor transforma este barro, quando o Senhor começa a amassar, começa a tirar as impurezas da nossa vida, do nosso coração, Ele começa a jogar água, começa a sair oxigênio, começa a sair aquilo que não presta. Assim é a minha vida e a sua vida. O Senhor transforma, o Senhor limpa, o Senhor purifica. Aleluias. E aí vem a próxima fase, irmão Geraldo, daquela que o oleiro começa. Ele pega ali ele pega ali você, aquela porção de barro, já homogênea, sem misturas. E ele começa ali na roda. Ele começa ali a fazer você. E eu me lembro de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo no jardim do Éden, ali com a formação da terra. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, disse Deus. E aquele oleiro começa a moldar o barro, começa a fazer o vaso, começa a fazer o vaso. Aí o vaso está pronto. Qual é a próxima fase, irmão Geraldo? Acende-se uma fornalha. Acende-se uma fornalha muito quente. Igual aquela lá de Nabucodonosor, lá de Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí aquele vaso, ele é colocado dentro daquela fornalha. E aquele vaso começa ali a cura. Ele começa a queimar, ele começa a secar. E aí eu aprendo uma coisa. Quando é hora de tirar este vaso lá do fogo, quando ele começa a cantar, quando ele começa a tinir, quando ele começa a fazer barulho, já viu quando você está acendendo o churrasco, ele começa a pegar fogo, ele começa a estalar. Então, irmão, eu aprendo o que é com isso. Está na prova, está no fogo, cante. Cante, 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 louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles cantavam e eles oravam. Eu não sei qual a canção, não sei que oravam. Mas saiba de uma coisa. Quando você ora, quando você fala com Deus, irmão, eu já não consigo. A minha prova é tão grande, mas tão grande. Eu não consigo mais orar. Então cante. Fale com o Senhor, louve ao Senhor. Eu não sei louvar. Irmão, você tem uma voz. O mudo, o surdo, o mudo queria ter uma voz para louvar o nosso Criador. E você tem a voz e você não louva. Você tem a voz e você não ora ao Senhor. Cante, louve ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um abalo sísmico. Vai acontecer um terremoto. Vai acontecer um vento forte. O profeta no passado, Elias lá no passado, ele já estava angustiado, tinha tantos problemas. O rei Acabe estava o perseguindo, a esposa do rei Acabe estava o perseguindo, ele estava meio cansado já, os meus pais já dormiram no Senhor, eu não sou melhor do que eles. Mas aí, irmão, sabe o que acontece? Muitas coisas ele viu, mas de repente, escute bem, de repente veio o quê?
um vento. O Espírito Santo vai soprar nos seus ouvidos. Eu não sei com que intensidade, mas ele vai soprar, ele está soprando, ele está dizendo assim: eu estou contigo, na batalha eu estou contigo, na alegria eu estou contigo, na tristeza eu estou contigo. Alegra na presença do Senhor. Diz ainda a palavra do Senhor: o carcereiro, não sei quantos presos tinham naquele lugar, mas o carcereiro tinha que dar conta no dia seguinte de todos os presos, porque senão o que ia acontecer com o carcereiro? Ele seria morto. E depois daquele abismo, aquele abalo sísmico, aquele terremoto, as portas se abrem, tudo se abre, todos os presos se soltaram ali, e o carcereiro olhando aquela forma ali, não tinha luz. E o que acontece? O carcereiro tentou matar-se. Mas Paulo dá um brado lá do cárcere. Mesmo preso, as portas abertas, ele diz: não faça tal coisa. Todos nós estamos aqui. E o carcereiro então entende e faz aquela pergunta: o que eu posso fazer para me salvar? Você já é um salvo em Cristo Jesus. Só tem uma coisa: deixa o Espírito Santo controlar a sua vida. Não adianta nós nos perturbarmos. Pastor Carlos leu aqui essa noite: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou lhes preparar o lugar. E se eu for, vos buscarei. Para onde eu estiver, vós estareis também. Amados, não adianta nos perturbarmos com as coisas do mundo. Você pode ver e ouvir as mensagens atuais. O que eu vou dizer para você não é surpresa. Jesus está voltando. Quer acredite ou não, ele vai voltar. Os clarins estão próximos de ser tocados. Você imagina você levantar, ou você acordar, ou você ouvir pelo meio da madrugada os clarins tocando: Jesus está voltando. E você, onde você vai estar? Aquele carcereiro diz: o que eu preciso fazer? Você já fez. Você já deu um passo, você já levantou a sua mão a Jesus, você já o aceitou como seu único, suficiente Salvador. E agora? Leva para casa o homem de Deus. O carcereiro levou para casa, limpou as suas feridas, colocou uma mesa naquele lugar, ali comeram, cearam, e foram felizes. O seu lar, a sua casa, a sua família, todos tiveram um encontro com o Espírito Santo do Senhor, com a palavra que Paulo e Silas haviam pregado para eles. Como está a sua vida? Vou terminar já. Como está a sua vida? Como está a sua casa? Não se perturba, não. Deus está no controle. O Espírito Santo está no controle. Cante, louve, ore, pregue a palavra do Senhor. Existem vidas por aí, irmãos, que precisam de ouvir uma palavra. Existem hoje nesse mundo ossos secos. Profetiza sobre os ossos secos. Você tem a palavra, você pode falar, você não é mudo, você não é surdo, você não é cego. Fala do Senhor Jesus. Clame, fala do Senhor Jesus enquanto Ele está perto, enquanto as pessoas podem ouvir. Vai chegar um momento, irmãos, que Jesus busca a igreja. Você vai subir para os céus. As pessoas vão vir correndo para a igreja, buscar uma palavra, buscar o pastor Lael. Ele não vai estar mais aqui. Você não vai estar mais aqui. Irmãos, prega. Um culto como esse, lindo, maravilhoso,
Traz alguém para ouvir essa palavra. O Espírito Santo está ouvindo. A nossa parte nós temos que fazer. Traz alguém para ouvir a palavra do Senhor e crer no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa. Deus abençoe em nome de Jesus.